Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre organização escolar. Nosso assunto de hoje é Base Legal de Funcionamento das Instituições de Ensino. Os tópicos a serem abordados nesta aula: sistema, o sistema educacional brasileiro, os níveis de ensino à luz da LDB e modalidades educacionais. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de compreender a estrutura e funcionamento da educação brasileira. Nós estamos conversando sobre sistema educacional. Mas o que é um sistema educacional? Como ele se organiza e qual o impacto dele dentro da educação? O sistema educacional, ele tem como primeira função a organização do ensino. A LDB garante a cada sistema de ensino oportunidades de organizar o seu sistema local. Esse ensino pode ser organizado por ciclos de 2 ou 3 anos. Esse sistema, essa organização escolar pode se dar através de séries e anos, né? Então esse sistema ele vai regulamentar, ele vai primeiramente organizar como se dá cada etapa da formação desse aluno. Num segundo ponto, ele vai legislar sobre as diretrizes e bases da educação. Todo o sistema de ensino ele pode ter garantido o direito de definir leis e regras para o seu funcionamento. É preciso lembrar o que nos traz a Constituição Federal, onde os sistemas vão se trabalhar de colaboração mútua, ou seja, algumas legislações que são feitas a nível federal refletem e influenciam no âmbito municipal. Já o que é feito no âmbito municipal não reflete e não influencia a nível estadual ou federal. Do outro lado, nós temos ainda dentro de um sistema educacional a estrutura governamental que define políticas e planos nas instâncias federal, estadual e municipal. Cada sistema de ensino tem o direito de organizar a sua Secretaria de Educação, o seu Departamento de Educação, com os seus supervisores, que vai trabalhar aí todos os planos de organização dessa educação no âmbito municipal, estadual ou federal. Veja bem, nós temos um plano nacional de educação, mas nós também temos o desdobramento de um plano estadual de educação, de um plano municipal de educação, que nunca será menos do que o plano federal, mas sempre pode trazer algo a mais que diz respeito à sua comunidade. Exemplo: nós estamos trabalhando em uma região quilombola. Esse plano municipal de educação ou estadual deve trazer aspectos pertinentes à educação característica dessa comunidade, por exemplo, ok? Temos ainda a necessidade desse plano de interagir as partes ou elementos distintos em torno de objetivos comuns. A educação ela é ampla e ela ocupa espaços da comunidade como um todo. Esse sistema de ensino pode fazer uso de outras estruturas. Exemplo, nós podemos acessar equipamentos da cultura para favorecer a educação, favorecer o desenvolvimento daquela criança. Há algumas escolas de ensino médio, por exemplo, que preparam os seus alunos para o vestibular de acordo com as literaturas que são apontadas pelas instituições públicas da época através de peças teatrais. Então o aluno tem a aula de literatura, tem contato com a obra, mas ele pode revisitar aquela obra através de peças teatrais. É possível acessar ainda equipamentos da saúde para garantir o direito da educação daquele aluno. Esse aluno não aprende por quê? Ele precisa de uma fono, de um acompanhamento psicológico, de uma terapeuta ocupacional para ajudá-lo a se organizar. Precisa ali de fonoaudiólogo. Tudo isso a gente pode estruturar, fazer as comunicações e vínculos através desse sistema de educação, esse sistema educacional. Tudo bem?
Adiante, nós podemos conhecer um pouco mais sobre o sistema de educação no Brasil através do MEC. Trago aqui para vocês esse recorte que a gente pode estar aprofundando um pouco mais. Lembrando que a sua Secretaria Estadual de Educação ou a sua Secretaria Municipal de Educação pode ter um organograma diferente desse. Vamos usar o nacional do MEC para favorecer o seu entendimento, ok? Vamos lá. A princípio, nós vamos ter o MEC lá em Brasília, o Ministério da Educação. Esse ministério vai ser composto e dividido por N secretarias internas, mas em síntese, você tem o MEC e como órgão auxiliar e normatizador, você vai ter o Conselho Nacional de Educação, que vai normatizar muitas das ações que vão ser desempenhadas pelo Ministério da Educação. Isso a nível nacional. Um outro braço do MEC vai se dividir no sistema de ensino federal, que automaticamente vai ter aí as instituições de ensino federais e isoladas de ensino superior. Perceba que lá na LDB, o ensino superior ele é uma responsabilidade do Poder Federal, tá? Então o MEC vai ter um braço aí dedicado ao ensino superior, o que não quer dizer que ele não tem educação básica. A gente tem lá o Colégio Dom Pedro no Rio de Janeiro, que trata aí da educação básica, um dos colégios mais antigos do Brasil. Um outro braço, nós vamos ter então o sistema de ensino estadual, que vai ser formado pela sua Secretaria Estadual de Educação, pelas suas diretorias ou departamentos locais de educação e as suas instituições próprias. Abaixo dessa Secretaria de Educação, nós temos o Conselho Estadual de Educação, que também tem função normativa, deliberativa e consultiva a respeito da educação estadual. Um outro braço nós vamos encontrar o Sistema Municipal de Ensino, a SEMED, as Secretarias de Educação Municipais, tá? Alguns municípios, devido à sua proporção, à sua dimensão, eles não têm Secretaria Municipal de Educação. Eles vão ter departamentos ou diretorias de educação, ok? Nesse departamento, abaixo dele como órgão, nós vamos ter ainda o Conselho Municipal de Educação e depois as suas instituições. Perceba que existe uma lógica comum. O Poder Executivo, seja pelo MEC, pelas secretarias estaduais ou pelas secretarias municipais de educação, são sempre acompanhados de um Conselho Nacional de Educação, de um Conselho Estadual de Educação ou de um Conselho Municipal de Educação. Isso garante a gestão democrática, um dos princípios que foi apontado lá na Constituição Federal, ok? Faça uma pesquisa aí na sua localidade, como se organiza esse sistema de educação na sua localidade, ok? Adiante, nós vamos ver como os níveis de ensino de educação se organizam à luz da LDB. Preste muita atenção, porque isso faz toda a diferença no seu trabalho. A princípio, nós vamos ter a ideia de educação básica, e essa educação básica será composta por educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais do 1º ao 5º, ensino fundamental, anos finais do 6º ao 9º e o ensino médio. A educação infantil, que vai dos 4 aos 5 anos, com matrícula obrigatória, ela tem a função de garantir a interação dessas crianças e promover estímulos ao desenvolvimento psicomotor dessa criança. Veja bem, a educação infantil não tem função acadêmica, ela não tem a obrigação de ensinar essa criança a ler e a escrever. Ela tem a função da interação, um espaço de interação, de socialização, aonde, através do brincar, essa criança vai ser estimulada a desenvolver algumas competências, algumas habilidades. Exemplo, quando a criança está pintando, num primeiro momento, pelo movimento de garra, ela está desenvolvendo a sua motricidade grossa. Depois ela vai ser estimulada com desenhos mais delimitados a desenvolver a sua motricidade fina, esse movimento de pinça.
Isso vai favorecer a ela, no processo de alfabetização, a segurar os giz de cera, a segurar o lápis para desenvolver a sua grafia, desenvolver a sua letra também. Do outro lado, nós vamos ter aí, em continuidade, a educação fundamental nas séries iniciais, que vai ali do 1º ano ao 4º ano. Normalmente desenvolvidos em 2 ciclos. O primeiro ciclo, que vai do 1º ao 3º ano, que tem a obrigatoriedade de garantir a alfabetização dessa criança. A alfabetização não é só ler e escrever, nós estamos falando da alfabetização em matemática, da alfabetização na área das ciências humanas, né, história, geografia. Então, esse processo de alfabetização, de apresentação, de inserção dessa criança nas diversas áreas do saber. Já no finalzinho dos anos iniciais, nós temos aí o ciclo do 4º e 5º ano, onde faz um aprofundamento e desenvolvimento de outras habilidades e competências dessa criança. Em continuidade, nós entramos no ensino fundamental, anos finais, do 6º ao 9º ano, onde há um aprofundamento das disciplinas e, nesse momento, já há a inserção de diversos professores. Lá nos anos iniciais, você tinha um professor polivalente que ensinava várias disciplinas, um professor de arte, de inglês, normalmente, dependendo do ensino. Do 6º ao 9º ano, nós já temos um professor ou uma professora de matemática, de português, de história, de geografia, de ensino religioso no 9º ano. Então, são diversos professores onde há uma especialização desse aluno nas disciplinas. Lembrando que não é porque existem diversos professores que o ensino será fragmentado. Ao contrário, ele deve ser interdisciplinar e esses professores devem trabalhar em igualdade. Essa educação visa a formação desse aluno e hoje a BNCC trata inclusive da formação psicossocial, da formação emocional desse aluno também, né, de uma competência emocional. Adiante, já no ensino médio, nós vamos ter aí a 1ª, 2ª e 3ª série do ensino médio, que visa a formação plena desse aluno para o seu exercício à cidadania e também a sua inserção no mercado de trabalho. Já no ensino médio, é possível a esse aluno estudar a base comum, a educação básica, e ainda optar, né, havendo a possibilidade de fazer o ensino técnico concomitante à educação básica, que vai favorecer a inserção desse aluno no mercado de trabalho. Mais à frente nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre o ensino técnico. Tudo bem aqui? Falamos de educação básica, que começa lá com os 4 anos na educação infantil e se conclui ao término do ensino médio. Nós vamos ter ainda a outra etapa, outro nível da educação, onde nós falamos do ensino superior. Esse ensino superior que também tem as suas divisões. A primeira delas são os cursos sequenciais, aqueles cursos que favorecem o aperfeiçoamento ou o conhecimento, a introdução desse aluno a algum conhecimento específico, tá? Normalmente eles podem ser disciplinas ou módulos de cursos de graduação. Falando de curso de graduação, a primeira porta de entrada no ensino superior para a maioria da população é um curso que vai oportunizar aquele indivíduo se profissionalizar em uma área, garantindo a ele acesso ao mercado de trabalho com uma qualificação em aprofundamento àquela do nível técnico. Você tem no Brasil cursos de graduação tecnólogos, de curta duração, tá? Que são os cursos mais simples, mas não menos exigentes ou, né, com uma responsabilidade diferente. E tem os níveis de graduação de bacharelado, que se especializam na função, e licenciatura voltados para ministrar aulas. Todos esses cursos são cursos em nível superior, que a pessoa precisa ter concluído o ensino médio para acessar. Feita a graduação, é possível a esse aluno, a essa aluna, acessar os cursos de pós-graduação, cursos de especialização, que podem ser lato sensu, uma especialização,
ou estricto sensu, como os cursos de mestrado, doutorado e pós-doutorado. É importante destacar que a graduação ela te dá um leque muito grande de atuação. E a especialização, ela vai te recortando, né, a sua área de atuação. Vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa que é formada em História. Na graduação, ela se formou em História. História do Brasil, História Antiga, todos os tipos de História. Quando ela entra na especialização, ela já vai se aprofundar e escolher de acordo com a sua área de atuação. Eu posso me especializar em História Antiga, eu posso me especializar em História do Brasil, eu posso me especializar em História da classe trabalhadora, por exemplo. Isso no curso Lato Sensu. Se eu quero desenvolver uma vida acadêmica, pesquisar sobre o assunto, aprofundar ainda mais, eu vou para o curso Estricto Sensu, o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado. Cursos que no Brasil precisam ainda ser mais estimulados, ok? Não por fim, mas ainda uma outra formação importante dentro da educação superior são os cursos de extensão, que favorecem a esse aluno o aprofundamento ou a modernização sobre alguns aspectos, muito utilizados nas áreas de tecnologia, direito ou até mesmo de administração, onde os conceitos ao longo do tempo eles vão evoluindo e sendo modernizados. Estes são os níveis de ensino conforme a LDB, Educação Básica e Educação ou Ensino Superior. Tudo bem? Vamos adiante. Encontramos ainda as modalidades de ensino lá na LDB. Essas modalidades elas foram desenvolvidas, desenhadas para atender às necessidades, às especificidades de grupos específicos dentro do processo educacional. O primeiro deles que nós podemos dar destaque é a educação de jovens e adultos, o EJA, formado para aquele público que não conseguiu atuar ou desenvolver dentro da educação na idade adequada, para o ensino fundamental a partir dos 15 anos, para o ensino médio a partir dos 18 anos. Esse público tem direito de uma organização diferente da estrutura escolar. Por exemplo, um curso regular tem duração média de 1 ano. Um curso na educação de jovens e adultos na EJA, ele vai ser estruturado para 6 meses. Ele perde qualidade? Não. Ele atende às necessidades de uma classe trabalhadora e mais velha, que normalmente já tem saberes e experiências incorporados à sua prática, diferente da criança, que ainda precisa ser estimulada àquilo. Esse recorte ajudou durante muito tempo a reduzir as taxas de analfabetização no Brasil, garantindo acesso. Normalmente esses cursos acontecem no período noturno, porque a gente está falando de uma classe trabalhadora. Tudo bem? Uma outra modalidade é a educação ou ensino profissional, que pode ser básico ou pode ser técnico. Eu disse para vocês lá no ensino médio que esse aluno pode optar em ter essa educação técnica concomitante. Então ele estuda os 3 anos dele a educação básica do ensino médio e pode fazer um curso de administração, logística, moda. Existe uma infinidade de cursos no Brasil. Isso pode ser feito dentro da grade dele, em uma mesma escola, ou fora, assim como nós estamos fazendo. Existem cursos básicos ou cursos livres ainda, que são aqueles que não têm uma exigência de regulamentação, vamos supor que vocês estão entrando num curso de patchouli, dentro da área de artesanato. Isso é um curso mais livre, ele não tem uma exigência legal, uma formação. E já existem outros cursos técnicos que têm uma carga horária definida pelos órgãos de regulação, eles têm obrigatoriamente um estágio a ser cumprido, tem toda uma documentação. Cursos técnicos garantem a vocês uma melhor entrada no mercado de trabalho, garantem a vocês, por meio da qualificação, melhores salários, inclusive. O Brasil, através de diversas instituições, investe muito no ensino técnico e ele faz a diferença dentro do mercado de trabalho. Ok? Adiante, nós vamos ter uma outra modalidade,
que é a modalidade da educação ou do ensino especial. Nós estamos falando lá no artigo 206 de uma educação inclusiva, de uma educação que garante igual condições de acesso e permanência para todos, ou seja, crianças e pessoas portadoras de necessidades especiais e deficiência devem ter o seu acesso e permanência garantido na escola. Então, a LDB traz aí a oportunidade de salas de recurso dentro das escolas que vão garantir o estímulo dessa criança, garante ainda o acompanhamento dependendo da deficiência do CID que essa pessoa traz, um intérprete de Libras dentro da sala de aula ou das nossas aulas. Então, existe toda uma estrutura para garantir a este público o direito de acesso à educação e a não descriminalização, né? Como existia no passado, onde essas crianças elas eram afastadas, elas eram marginalizadas, né? Eles aprendem em um ritmo diferente, mas eles aprendem e têm direito de acesso à educação. Um ponto importante para você que trabalha em escola, existe na legislação o direito à terminalidade. O que significa isso? Aquela criança dentro do ensino fundamental que alcançou a idade e série adequada, ela tem direito a ser aprovada para o ano seguinte. Por quê? Porque o processo de desenvolvimento dela é diferente das outras crianças da turma. Então não quer dizer que por ela não aprender dentro do ritmo que é esperado, que ela vai ficar sempre sendo retida e reprovada na mesma série, fazendo que ao longo do tempo ela desista da educação. É direito dela em dar continuidade e ao longo desse ciclo a instituição ir organizando recuperações paralelas e contínuas para que essa criança não abandone a escola. Tudo bem? Por fim, nós temos aí a educação à distância, o ensino EAD. Gente, aqui é preciso fazer a distinção entre educação à distância e ensino não presencial. Tá? O ensino não presencial ele vai ser mediado de outras formas e regulamentado pelos sistemas próprios de ensino. Vamos pegar o exemplo de 2020, onde diante de uma pandemia a nível nacional, a educação aconteceu de forma não presencial, seja ela por vídeo, por chats, por redes sociais ou ainda por material apostilado. Essa educação não é uma educação EAD, porque a LDB não permite a educação à distância, né, o ensino EAD, dentro do ensino fundamental. Ela permite só que 30% seja desenvolvido dentro do EAD. Ok? Então, ensino não presencial, ele é pontual e tem características diferentes da educação à distância, que vai ser mediada parcial ou 100% à distância através de videoaulas, chats, salas de debate, interação, avaliações online, questionários e seminários. A LDB permite o ensino à distância em parte do ensino médio, no ensino técnico e no ensino superior também. Perceba que essa modalidade de EAD, ela vem para atender uma demanda da época, uma demanda moderna, onde as pessoas estão trabalhando em horários alternativos, uma dificuldade de locomoção e até mesmo de facilidade de acesso, para que essa pessoa possa se modernizar, se aperfeiçoar e ocupar um novo espaço dentro do mercado de trabalho. A educação à distância, ela preza pela qualidade e o aluno necessita de maturidade para acompanhar bem os cursos e assimilar com qualidade aquilo que está sendo ofertado, assim como nós estamos fazendo neste momento, ok? Essas são as modalidades dentro da LDB. Para que a gente possa aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto, trago aqui algumas dicas para você. Saiba mais, visite o canal do Educador. Dica de leitura, Política e Gestão Educacional Brasileira, Lúcia Camini, primeira edição, São Paulo, Expressão Popular. Dica de cinema, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, filme brasileiro de 2014. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre organização escolar.
Espero que tenham gostado e aproveitado. Não deixe de visitar nossas redes sociais e até a próxima!